Sabe quando sua Bíblia está precisando de um carinho? É o caso da minha. Já faz um bom tempo que eu preciso fazer uma capa para minha Bíblia, porque olha a situação dela, gente, como se encontra. E eu vinha procrastinando esse projeto. O melhor é que você pode fazer para qualquer tipo de livro, é só adaptar para o tamanho do livro ou até mesmo de agenda que você tem aí. E aí eu decidi que não vou fazer qualquer capa para minha Bíblia. Eu quero uma capa assim bem personalizada e também aproveitando os materiais que eu já tenho disponível por aqui pelo ateliê. Então eu separei alguns retalhos, comecei a separar por cores, porque eu já queria deixar tudo organizado para os próximos projetos que virão. Simbora se inspirar nesse projeto comigo? Oi, minha gente linda do bem, tudo bom com vocês? Meu nome é Evodia Ribeiro e sejam muito bem-vindos ao Mil Coisas na Decoração. Então, gente, eu organizei os retalhos e fiz um vídeo separado apenas sobre essa organização, tá? Para esse vídeo não ficar muito longo, porque a pessoa aqui tem muito retalho, viu? Então, nós vamos começar tirando as medidas da Bíblia, porque cada livro tem um tamanho diferente, né? Uma espessura diferente, e eu quero começar aqui pelo tamanho da capa. Vou fazer aqui um desenho de como é as medidas da Bíblia. Eu vou acelerar aqui as medidas que eu tirei, porque depois que eu fiz esse croquis, eu fiz um desenho mais organizado para vocês tirarem um print, caso vocês queiram fazer, tá? E eu vou dar uma breve explicação como foi que eu fiz essas medidas. Então, gente, aqui eu deixei bem claro, né, que é as medidas da capa da minha Bíblia, mas você pode adaptar aí para a sua Bíblia, sua agenda ou o seu livro. Então, aqui as dimensões da capa, eu tirei a medida aqui do comprimento, deu 25 centímetros. Aqui na capa, na largura, deu 18 centímetros. A espessura do livro ficou 3 centímetros e, claro, consequentemente, do outro lado, 18 também. Então, aqui, se minha Bíblia tivesse aberta, a capa ficaria assim. Somando tudo isso aqui, dá 39 centímetros. Porém, a gente não vai cortar o nosso tecido só com 39 centímetros. Nós colocamos aqui, no caso eu coloquei aqui, uma margem de 2 centímetros para a costura. Então, 2 centímetros aqui para a costura, mais 2 centímetros do outro lado, mais 39 centímetros, vai dar 43 centímetros que você vai cortar no seu tecido aqui. Aqui, 25 centímetros da mesma forma, 2 centímetros desse lado, mais 2 centímetros desse lado, vai dar 29 centímetros. E você vai cortar 43 por 29 centímetros, uma vez no feltro e uma vez no tricoline. E você pode usar retalhos para costurar o feltro, como eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Desse lado de cá tem as dimensões da aba, que será uma na capa, outra na contracapa. Você pode usar essa aba para segurar a sua Bíblia, né? Colocar a capa, ou também pode deixar sem essa aba, é opcional. Para quem vai fazer, como eu fiz, você vai cortar 2 vezes no tricoline. Por quê? Porque tem a parte da capa e da contracapa também. E mais uma vez, 25 aqui no comprimento, com mais 2 centímetros de cada lado, fica 29 centímetros. Por 10 centímetros, da mesma forma, mais 2 centímetros daqui, 2 centímetros de lá, que é a margem para a costura, vai para 14 centímetros. Então, no total vai ficar 29 por 14. E você vai cortar 2 vezes no tricoline, tá? O bolso é opcional para quem quiser colocar canetinha ou quiser deixar um espaço para colocar algum cartão, alguma coisa assim. Então, eu deixei o tamanho do bolso também bem opcional. Aqui na aba do fechamento, eu não fiz, vocês vão ver que eu não fiz, mas eu já deixei aqui as medidas para vocês fazerem, quem quiser, são 2 vezes no tricoline. E você vai decorar cada parte dessa conforme sua criatividade. Aqui também tem um marcador de página, ficou 32 por 4 e também vai ser 2 vezes no tricoline. Já deixei o print para vocês tirarem, então vamos começar a fazer essa capa. Depois de separar os retalhos, eu passei o ferro em todos eles. E esse momento é importante porque, além de desamassar cada retalho, você pode ver e separar os tamanhos dos retalhos. Para a base, onde os retalhos serão costurados,
Você pode escolher um tecido mais encorpado ou uma manta acrílica que deixa aquele aspecto mais fofinho que a gente gosta. Aqui eu escolhi um feltro marrom e tem um pouco mais de maciez também, e era o que eu tinha disponível no momento. Eu recortei o feltro usando as medidas do desenho que eu fiz. Eu encontrei esse tecido, é um tipo de algodão cru muito bonito, e eu retirei uma parte para utilizar na composição que eu quero fazer. O plano inicial é basicamente colocar esse tecido aí, porque eu quero fazer um bordado e as tirinhas saírem a partir desse traçado que eu vou fazer. Quando a gente pensa em utilizar retalhos na composição, é sempre interessante fazer todo esse esquema antes para saber onde vai ficar cada tecido, alternar cores e se certificar de que não vai faltar retalho para a composição que você deseja. Depois de me certificar onde cada tecido iria ficar, eu pude dar início à costura em si. Eu resolvi começar a costurar de cima para baixo. Então eu coloquei primeiro direito com direito e passei uma costura pegando a lateral dos dois tecidos e fixando ao mesmo tempo no feltro. E eu fui fazendo esse mesmo procedimento com os demais tecidos. Nesse tecido xadrez, vocês percebam que eu precisei unir duas partes menores, mas no final nem vai dar para perceber. Eu fiz isso porque, além de achar esse xadrez muito bonito, eu queria aproveitar todos os retalhos que eu tinha no tom marrom para fazer essa capa. E isso é muito interessante. Se você tem retalhos com o mesmo tom, você pode unir todos eles para deixar o seu projeto bem mais harmônico. E depois de fazer esse mesmo processo com todos os retalhos, eu passei uma costura, tipo um pé de máquina mesmo, em volta de toda a borda dos retalhos para dar mais segurança. E eu poderia deixar dessa forma que já estava bonito, mas como eu sempre gosto de acrescentar alguns detalhes, eu resolvi fazer diferentes costuras criativas em todos os retalhos. Aqui, quem não tem esse tipo de máquina, pode fazer um bordado, pontos diferentes, que vai ficar muito bonito também. Aqui nesse outro eu coloquei esse outro detalhe. E aqui embaixo eu acredito que eu vou colocar uma linha marrom para dar um certo destaque. E foi isso que eu fiz. Além de alternar o tipo de detalhe, né, a costura decorativa, eu também alternei a linha bege para a linha marrom, que era o que ia contrastando nos diferentes tipos de retalho. E foi ficando muito lindo. Depois de concluir essa parte, chegou a vez de colocar o tecido de algodão cru. E vocês não acreditam, eu queria muito comprar um bico para colocar junto aí, fazer um detalhe bem especial. Foi aí que eu me lembrei de um bico que eu encontrei nas coisas da minha mãe depois que ela havia falecido, e eu fiquei com alguns materiais dela. Quando eu encontrei, ele estava bem amarelado, então eu precisei lavar, mas mesmo assim ele continuou com esse tom cru que vai super combinar com o tecido de algodão que eu vou colocar na frente. E gente, eu já tinha visto esse bico, ele é muito especial para mim porque, além de ter sido da minha mãe, foi feito por ela. Ele não é um bico comprado, né? Ele é todo feito manualmente. E eu já havia me perguntado como eu iria aproveitar essa obra-prima, né? Que ele é muito lindo e não apenas bonito. Ele foi feito manualmente e pelas mãos da minha mãe. Ou seja, ele carrega um valor emocional muito grande para mim. Então eu acho que eu me lembrei na hora certa, o bico certo, e esse projeto ficou muito mais especial também por conta disso. E aqui eu já queria também deixar a minha reflexão, que muitas vezes parece que nada está se encaixando, nada está dando certo, mas se a gente parar para observar, apenas não chegou a hora certa. Eu mesma me programei para entregar esse vídeo há algumas semanas atrás, mas devido a alguns imprevistos, viagem, a minha máquina quebrou, a outra máquina também não funcionou, ou seja, estava tudo dando errado, eu tive que parar. E o bom é que eu me lembrei, né, nesse processo, eu me lembrei desse vídeo e outras ideias também surgiram no processo. Eu até acredito que Deus exercita a nossa paciência e autocontrole para liberar pequenas surpresas no dia a dia. Você também já passou por algum teste de paciência e teve uma surpresa agradável no final? Me conta aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. Mas voltando aqui para a capa, vocês viram que eu costurei o bico de crochê e agora sim eu vou poder costurar o algodão cru. Eu alinhei
por cima do bico e eu me baseei pela borda do feltro e não pela borda das tiras que estavam costuradas, porque não estão bem alinhadas. E ficou assim, do jeitinho que eu esperava. Eu alfinetei as bordas porque, como eu falei no início, esse espaço aí eu quero fazer um bordado. E como é a capa de uma Bíblia, eu quero colocar Bíblia Sagrada, mas com uma escrita em inglês e também imitando um lettering. Eu não tenho, gente, habilidade nenhuma com lettering, mas eu saí pesquisando lá no Pinterest e consegui escrever com as letras que eu acreditei que iria melhor combinar. Eu cortei o papel onde eu havia desenhado as letras e posicionei abaixo do tecido. Aproveitei que ele era fininho e escrevi com o grafite por cima. Depois que eu tive certeza que as letras estavam no local certo e nenhum erro, contornei com a caneta para ficar melhor na hora de fazer o bordado. E eu confesso que foram alguns dias, gente, nesse bordado, como eu falei, sempre precisando interromper. E numa dessas interrupções, né, numa dessas pausas, eu tive a ideia de fazer algumas casinhas, uma igreja. Dei uma olhada lá no Pinterest, me inspirei em algumas casinhas mais antigas, assim, conjugadas, e resolvi fazer um bordado aí na frente. Eu utilizei as mesmas cores dos retalhos de tecido, porque dessa forma eu continuo na mesma paleta de cores, né? Do marrom, do bege. E aqui é interessante seguir uma lógica. Primeiro eu fui bordando a parte de baixo da casinha e só depois que ela estava bordada, eu já tinha feito essa aplicação, é que eu coloquei o telhado por cima. E a partir daí foi só ter paciência mesmo, porque é o processo normal do bordado. E além de colocar as casinhas, né? Fazer a aplicação, também tem a parte dos detalhes que precisa também de bastante paciência, como janela, porta, mas que foi tudo muito prazeroso de ser feito. Como eu já fiz as casinhas, eu não vou passar cianinho aqui por cima da casinha, né? Então tô pensando aqui que eu posso parar aqui, como se ela estivesse saindo aqui por trás dessa casinha, e aí ela seguiria aqui. Eu acho que fica lindo. Acho que eu vou colocar assim. E aqui, gente, terminei o bordado. Como ficou lindo, botei aqui uma cruz aqui, como se aqui fosse uma igreja. Aqui eu posicionei a Bíblia na parte de dentro e fui colocando os alfinetes em toda a volta, demarcando onde realmente seria feita a costura e vendo se precisaria cortar algum excesso de tecido. Com a parte externa pronta, vamos para a parte interna, onde eu peguei o tecido tricoline. Peguei um tecido liso porque eu iria colocar os bolsos com estampa. Então, para dar esse contraste bem interessante, eu achei melhor fazer assim. Mas essa parte é bem opcional, o bolso é opcional, então fique bem à vontade, solte a sua criatividade para fazer a parte dos bolsos. Aqui eu fiz um bolso para colocar caneta na parte da frente, acrescentei até mais outros bolsos também e fiz um bolso maior na parte de trás para colocar um celular. Talvez alguém ache estranho ou até julgue, mas eu acredito que cada um sabe a realidade de onde vive. E aqui, gente, foi interessante porque eu acho que eu estava muito empolgada e fiz os bolsos na parte do forro do feltro. Não sei se vocês perceberam, mas os bolsos precisam ser feitos na aba, na verdade. Então, como eu já havia costurado cada bolso, eu resolvi cortar e simplesmente colocar em um outro forro. Já adiantei essa parte para vocês, inclusive já coloquei também o marcador de páginas. E aqui, gente, eu vou pegar a capa, vou colocar aqui, ó, direito com direito. Eu vou preferir virar para o outro lado, ajusto aqui, ó, direito com direito. Essa parte aqui também vou colocar para dentro, para não passar costura por cima. E vou colocar os alfinetes para passar uma costura em volta de toda essa borda aqui. E aí, gente, eu deixei aqui a parte de cima aberto para poder desvirar, e depois que eu desvirar eu vou mostrar para vocês como é que ela vai ficar.
Gente, minha capa ficou do jeitinho que eu queria. A parte onde eu desvirei, eu fiz uma costurinha de mão para fazer o acabamento. Coloquei um botãozinho de pressão no bolso para o celular, para ficar mais seguro. E claro que eu já testei tudo, né? Vi que o celular cabia direitinho, porque essa capa, além de linda, ela é muito funcional. E eu já coloquei a minha Bíblia dentro da capa. Olha como tá linda, gente. Nesse espaço aqui, desses bolsos, eu coloquei o bolsinho para caneta, como eu mostrei para vocês, marcador de texto, tem mais um bolsinho aqui para alguma eventualidade, outro bolso aqui que eu posso colocar post-it, porque minha Bíblia eu amo marcar, amo sublinhar, ela é toda assim, gente, marcadinha, então eu precisava de um lugar para colocar minhas canetas. E olha, dá uma olhada também no marcador de página que eu fiz esse detalhe lindo como finalização. Eu sou suspeita para falar, mas eu estou muito feliz com esse trabalho que eu fiz. E aí, minha gente linda, quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês acharam sobre esse projeto. Gente, é algo assim tão funcional e outra coisa, protege muito a Bíblia, o livro, a agenda, qualquer item que você queira fazer, não só para proteger, mas também para deixar muito mais bonito, não é verdade? E outra coisa, você faz isso sem gastar praticamente nada, porque você vai aproveitar os materiais que você tem em casa. Lembrando que se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque assim toda vez que sair um vídeo novo você vai ser notificado. Aproveita e já curte, comenta e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que gosta desse tipo de conteúdo. Quando você faz isso, gente, você está ajudando o canal, porque quando você curte, comenta ou compartilha, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai distribuir para o máximo de pessoas possível. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um cheiro no coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!